Meu nome é Feliciano, bem-vindos ao canal A Hora do Além. Se chegaram por uma indicação do YouTube, eu peço para que façam a sua inscrição. Se já forem inscritos, muito obrigado. Nesse vídeo, teremos uma coletânea com relatos dos inscritos do canal A Hora do Além. Olá, Feliciano. Meu nome é Cláudia, eu sou do Rio de Janeiro, tenho 57 anos e sou membro do seu canal. Eu venho aqui trazer um relato sobre a morte da minha mãe, que ocorreu em agosto do ano de 2002. Esse relato ele tem uma sequência de fatos que aconteceram nesse período da passagem da minha mãe. Bem, ela faleceu lutando contra um câncer, de mama. Quando ela descobriu a doença foi 3 anos antes do óbito. E ela era uma pessoa muito espiritualizada, Ela sempre dizia que já estava se sentindo em outra dimensão. Nós conversávamos muito, porque nós éramos muito próximas, E eu ajudava meu pai a cuidar dela, além de dividir o meu tempo com o trabalho, com filho pequeno. Na época era bem pequenininho meu filho. E quando o quadro gravou muito, nós tivemos que interná-la, porque senão ela vinha a óbito em casa, E quando ela foi internada, ela apresentou uma noite que meu pai estava tomando conta dela, como acompanhante, um quadro de desorientação. Então alguém da enfermagem entrou no quarto para fazer um procedimento e deixou a porta entreaberta ao sair. Meu pai foi encostar a porta e ela disse para ele não encostar não, que deixasse o menino entrar. Meu pai perguntou que menino? E ela disse que era o Mário Lago, o ator Mário Lago, porque ela gostava muito dele, E insistiu com meu pai que deixasse Mário Lago entrar. Meu pai não discutiu, deixou a porta como estava e ela ficou bem mais calma, No dia que ela desencarnou, que foi 9h30 da manhã de um sábado, eu estava com ela, eu e minha prima, nesse momento do desencarne, Nós passamos a noite com ela. E meu marido ia revezar conosco. Meu marido estava na nossa casa, cuidando do meu filhinho, do nosso filhinho. Meu marido disse que por volta assim de umas 6h30 da manhã, ele nitidamente acordou com uma garotinha entrando no quarto. Essa garotinha tinha o cabelinho liso e falou para ele, aos pés da cama, eu estou indo embora. Depois ela sumiu. Foi andando mais para o interior do quarto assim e sumiu. Nós tínhamos um armário que tinha um espelho no meio, Ela foi se encaminhando por ali e sumiu a imagem. Ele ficou impressionado porque ele não é de ver nada e também não acredita nessas coisas, de espíritos. Então ele ficou impressionado com aquilo porque foi muito nítido, ele não estava sonhando. Ele estava acordando aquela hora e como ele tem um sono muito leve, ele sentiu a presença e acordou, E viu essa garotinha que até falou com ele. Daí, quando ele chegou para me render, ela tinha acabado de falecer, Aí eu fico pensando que talvez fosse já o espírito dela se desprendendo e foi visitá-lo, foi se despedir dele, que ela gostava muito dele. Mas enfim, nós fizemos o funeral. No momento do funeral, quando foi feita a última prece e foi fechar a urna, eu caí numa espécie de transe profundo e comecei a ter os mesmos sintomas da minha mãe na fase final, falta de ar, aquela agonia. Eu senti como se estivesse passando assim uma força muito grande por dentro do meu corpo, através do meu corpo, e fosse embora, tivesse ido embora, tivesse sido levada, E eu demorei assim alguns minutinhos para me recuperar. Aí quando eu dei por mim mesma, o meu tio e a minha tia, irmãos da mamãe, eles estavam cada um me segurando num braço assim.
falando, né? Senta ela vai desmaiar, ela tá muito pálida e tudo mais. Mas aí eu já tinha me dado por conta que eu já estava bem e falei com eles que eu já estava bem. Daí passou, né? Teve funeral, passou alguns dias. Eu, na época, morava numa casa com uma varanda, um varandão, e eu lembro que a lua estava muito bonita, né? Aí eu ficava olhando para a lua e assim imaginando onde será que ela está, como será que ela está, será que ela está bem? E um tio meu, esse irmão dela, né? Ele trabalha num centro espírita kardecista. E lá no trabalho do centro, uma das sessões, ele recebeu de uma médium, uma colega dele, uma carta psicografada. Ela psicografou uma carta e entregou para ele. E ele me entregou essa carta. Era uma carta muito bonita e ela iniciava com essa expressão: ó lua branca, suave e triste, a irmã dizia, fitando o céu. No firmamento, a minha irmã. Então, assim, ele não falou nada sobre isso com a colega dele do centro, a outra trabalhadora, até porque ele nem sabia dessa situação da lua. Quando ele me apresentou essa carta, eu me liguei logo de quem eles estavam falando. Estavam falando de mim, que eu ficava olhando para a lua, perguntando, né, como ela estaria. E daí eles falam que ela estava em uma estrela, com uma doce missão, que ela se sentia forte, não tinha mais dores. O fato assim que eu achei bastante convincente foi porque não foi ela que escreveu a carta. Ela ainda não estava em condições de ditar a carta. O desencarne, ele tinha sido há menos de um mês, mas outra pessoa escreveu a carta por ela, né? E por último, quando nós fomos fazer uma homenagem a ela, eu separei algumas fotos, desde que ela era pequena, né? Fotos do casamento dela, escrevi umas poesias que eu sempre gostei de escrever. E daí, quando eu estava separando as fotos, eu separei uma foto bem assim, ela arrumadinha, sabe, com o cabelinho com um laço de fita. Meu marido, quando viu a foto, ele ficou pálido. Ele falou: é essa menina que eu vi no quarto, no nosso quarto, se despedindo. Ele nunca tinha visto essa foto. Então, quer dizer, uma sequência de eventos assim que aconteceram, né, no desencarne da minha mãe. E por último, foi que eu tive um sonho com ela, logo depois também. Ela me falava para eu parar de chorar porque ela estava muito bem. E aí nós estávamos dentro de uma casa, perto de uma janela que tinha uma cortininha branca simples. E ela abriu a cortina e falou assim: olha só. Aí quando ela abriu aquela cortina, eu olhei através da janela, era a paisagem dos cânions gaúchos. E ela queria muito ir visitar os cânions, só que ela nunca conseguiu ir, viajar para lá. Meu pai até chamava ela, até depois que ela adoeceu e tudo, mas ela disse que não ia ficar bem na viagem, aí ficou com medo de ir, passar mal e tal. Mas ela sempre gostou, né? Ela recolhia até reportagens, recortava reportagens sobre esse lugar, né? Das Serras Gaúchas. Então é isso, meus irmãos, eu trago aqui esse relato, uma série de fatos, né, que para mim foram muito significativos. Eu agradeço a atenção de todos e futuramente eu também tenho a intenção de enviar mais relatos de hospitais, porque eu sou enfermeira já há 36 anos e eu tenho bastantes relatos de hospitais para enviar. Agradeço muito a atenção de todos, agradeço a oportunidade, Feliciano. Parabéns pelo seu canal, um trabalho muito sério, feito com muito carinho, muito cuidado. Muito sucesso para você. Olá, Feliciano. Olá, ouvintes do canal. Tudo bem com vocês?
Aqui quem fala é o Emerson, falo diretamente da Austrália. Moro aqui há 8 anos, mas sou natural de Santo André, São Paulo. O depoimento que eu vou deixar hoje é sobre a minha mãe. Minha mãe, hoje ela está com Deus, minha finada mãe, mas eu vou contar uma história interessante. Nos meados dos anos 90, a gente sempre foi de ir bastante na igreja, né, na igreja católica. E minha mãe era aquela católica fervorosa, todo domingo estava sempre na missa, ela, meu pai, né? E de repente minha mãe, ela começou dentro de casa, até dentro da igreja, né? Ela começou a passar muito mal. Parecia como se fossem uns desmaios, né? E eu era bem criança, eu lembro disso perfeitamente. E falar enrolado, falar que palavras que a gente não conseguia entender muito bem. Parecia como se ela tava com a língua enrolada e não conseguia se comunicar direito. E sentava no chão, e às vezes caía no chão. Passava um tempo, ela voltava ao normal. Quantas vezes isso aconteceu? A gente tava em casa, né? E minha mãe, por exemplo, tava na cozinha fazendo alguma coisa. Daqui a pouco ela sentava no chão, ou ela caía e começava toda essa história de novo, de falar coisas assim, que a gente não entendia muito bem. A voz mudava, né? Aí foi indo e daí começamos a procurar por consulta médica, né? E levar ela para fazer exame, explicar a situação naquela época dos anos 90. Só que assim, a gente não tinha condições, dependia do SUS mesmo. E os médicos analisavam minha mãe, não achava nada, não encontrava nada. Aí um certo dia, ela tinha uma amiga chilena e essa amiga estava com ela na cozinha conversando. E essa amiga de família chilena, né, muitos anos morando no Brasil também, calhou que naquele dia minha mãe sentou no chão, né, e começou a passar mal, que a gente imaginava que era passar mal, e começou a falar, né. E todo mundo, né, meu pai, minhas irmãs foram ver o que a minha mãe tinha, e essa amiga da minha mãe chilena falou assim, não, peraí. Ela não tá passando mal, ela tá falando espanhol. É um espanhol bem forte, assim, dos povos. E essa minha amiga chilena, a amiga chilena da minha mãe, começou a falar com ela, né? O que estava acontecendo. E assim, gente, minha mãe, ela tinha a 4ª série do primário daquela época, bem antiga, né? Minha mãe nunca estudou espanhol ou inglês, nada disso. E começou a falar com a minha mãe, que seria minha mãe, né? Daí, essa entidade que estava na minha mãe, explicou quem ela era. Falou que ela era uma cigana, que ela faleceu, deu os anos, tal, explicou quem ela era, explicando para essa amiga da minha mãe. E essa amiga da minha mãe traduzindo. Aí falou assim, que ela tinha escolhido, que ela estava ali naquele momento, que ela veio ao mundo, né, à Terra, para poder cumprir uma missão. E a minha mãe foi escolhida pelo coração dela, que ela estava sendo olhada, analisada, e estava usando a minha mãe para cumprir uma missão na Terra. A minha mãe trabalhou com esta cigana por muitos anos, fez muita caridade, ajudou muitas pessoas. Minha mãe sofreu muito preconceito também, né? Inclusive pela igreja, porque começou a receber a cigana, né? Mas eu nunca vi maldade. Todos esses anos que minha mãe recebeu essa cigana para poder trabalhar e cumprir a missão, né? De bem, de caridade, nunca vi nada de errado. E essa entidade escolheu minha mãe para trabalhar. Minha mãe foi algumas vezes depois, né, que começou a receber essa cigana, claro, né, para poder entender que era aquilo, né. Ela foi no centro espírita e tal, mas a gente não frequentava. Minha mãe atendia num quartinho, assim, no fundo de casa. Ou então, quando essa cigana ela falava que ela precisava ir em algum lugar, né, dava o recado para essa amiga da minha mãe, porque no início ela falava o tal portunhol, porque ela não sabia falar português, né, a entidade. A entidade, ao longo dos anos, teve que aprender. Então, era a minha mãe e essa amiga dela que sempre ia nos lugares, né, para poder ajudar, para poder fazer a tradução do que ela queria passar de mensagem, né. Então, ela ia em lugares onde o pessoal estava doente, ia na casa de pessoas doentes, pessoas que estavam passando necessidade. Passava a mensagem para essa amiga da minha mãe, a amiga da minha mãe passava para minha mãe e falava, olha, a cigana falou pra gente ir em tal lugar, tal. E isso demorou uns longos anos para ela aprender a aprender o portunhol, a entidade, né, e
e se comunicar. E isso foi até 2012, desde os anos 90 até 2012, quando minha mãe veio falecer, né? E o interessante, que eu nunca me esqueço, né? Lógico que eu nunca vou me esquecer, quando foi a passagem da minha mãe. Essa cigana, ela estava incorporada no corpo da minha mãe, né? E ela tinha deixado o recado. A missão dela na Terra havia se cumprido, que ela amava todos daquela casa e todos aquelas pessoas que ela atendeu. Força, ela, lógico, ela me chamava de filho também, porque muitos anos, né? Desde os anos 90. E falou assim, tenha força, vai dar tudo certo. Eu falei, não vai embora, né, não sei o que, não. Ela falou, não, tem que ir embora, porque eu cumpri a minha missão. Eu cumpri minha missão e tenha força, seja um homem forte. Olha, até ficou emocionado aqui. Seja um homem forte, continua sua missão de vida, e eu tenho que ir embora, porque minha missão se cumpriu. Desde então, a minha mãe, ela não recebeu mais essa entidade, né, essa cigana. Não veio mais. Mais ou menos umas 2 semanas depois disso, 3 semanas, não me lembro muito bem, a minha mãe faleceu. Teve um infarto e minha mãe também cumpriu a missão dela na Terra. Mas foi uma jornada muito bonita, muito linda. Tem espíritos de luz que vêm aqui na Terra para ajudar, prestar caridade. Até então, lá atrás, minha família não acreditava nessas coisas. Hoje, ao longo desses anos, né, a gente, todos presenciaram e todos viram o quanto espíritos de luz vêm aqui e vêm para ajudar e fazer a diferença no nosso cotidiano, né? Ajudar os necessitados. Então temos que orar, né? Pedir a Deus que Ele mande sempre esses seres de luz para que possa ajudar a nossa humanidade, né? Com essas dificuldades que cada dia tá tão difícil, né? A sobrevivência, vamos dizer, aqui na Terra, mas tem esses seres de luz que vêm para nos ajudar. É isso aí. Muito obrigado pelo espaço e deixo aqui o meu abraço. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Boa noite a todos os inscritos do canal A Hora do Além. Me chamo Bárbara. Passando aqui para contar a vocês um relato que para mim eu considero um relato muito importante. Eu fui casada há 12 anos com uma certa pessoa. E durante esses 12 anos eu não consegui engravidar. Não consegui. Então, também eu fazia parte de uma religião. Nessa época, houve uma separação do marido e eu consegui engravidar. Eu ainda participava dessa religião. Então, né, a barriga começou a crescer e tal. Eu fui menos, né, comecei a ir menos. E quando estava perto para ganhar neném, eu mandei uma pessoa perguntar lá como seria, né? Eu parto, se estava tudo bem. E para minha surpresa, a resposta que veio de lá foi uma coisa assim que me deixou muito abatida. Mandaram me dizer que meu filho estava atravessado, né? Que a criança estava atravessada e que ia ser um parto muito difícil, que até eu corria até risco de morte. Então isso me deixou muito, muito abatida. Faltava pouco tempo para eu ganhar neném e eu tinha ficado casada durante 12 anos, não engravidava, né? Aí consegui engravidar e já ficou isso na minha mente. Tipo, eu não podia engravidar, engravidei, eu vou morrer de parto mesmo. Fiquei com isso na mente, isso foi me consumindo. Uma pessoa que morava em frente da minha casa, eu estava dentro de casa e eu ouvi ela falar para minha mãe que na noite, né, passada ela tinha sonhado com um caixão saindo da minha casa. E aí foi que aumentou mais o meu desespero. Aí passei a ter sonhos terríveis, sonhava até que eu estava parindo monstros e que eu morria, e passei a ter pesadelos, fiquei assim uns dias, umas noites, uns dias de tormento na minha vida. Como faltava pouco tempo, eu já estava perto de completar os 9 meses, praticamente, já estava completo. Faltava comprar umas fitas crepe para poder prender na fralda. Eu falei com minha mãe, eu vou lá no centro que eu vou comprar a fita. Toda desanimada mesmo, desanimada, triste, os olhos fundos, comecei a ficar assim deprimida e tal.
e aquelas palavras não saíam, né? Aquela coisa que veio de lá onde eu tinha minha religião, depois daquela vizinha da frente, da casa da frente, com aquele sonho, e fiquei muito deprimida. Aí, quando eu cheguei no supermercado, como eu moro aqui em Feira de Santana, aí na época tinha um mercado chamado Mendonça. Eu entrei no Mendonça para ver se tinha fita. Quando eu entrei dentro do supermercado, aí parecendo que tudo tinha desaparecido, não sei, como se eu estivesse em outro lugar. Aí veio um senhor de idade, né, tipo uns 70 anos, estatura média baixa, assim baixa, mais para baixo do que para alto, com uma boina branca, todo vestido de branco, sapato branco, todo vestido de branco. Ele veio na minha direção. E eu olhei para ele assim, eu ainda olhei assim, um homem todo de branco, na minha mente, né? Aí ele veio e falou assim, parou na minha frente e falou, você tá apavorada, né? Você tá com muito medo de ter essa criança, né? Aí ele pegou, passou a mão assim na minha barriga e falou essa palavra, se preocupe não, tá tudo bem, seu filho é homem e vai escorregar de você que nem o quiabo. Está tudo bem. E ele passou a mão na barriga. Até que essa semana eu relatando com minha prima, ela falou assim, será que não estava realmente atravessado e essa entidade, esse anjo, né, veio para desvirar a criança, passou a mão. Aí eu voltei em mim, quando eu voltei assim, eu vi ele saindo do supermercado e se perdeu entre as pessoas que, aqui na Marechal, aqui em Feira de Santana, é uma rua de feira, né? Tem tudo. É um comércio, feirante, loja de sapato, então ele se misturou às pessoas e desapareceu. E eu senti uma paz muito grande dentro do meu coração, uma paz em mim, me criou uma confiança, voltei para casa, conversei com a minha mãe e falei, minha mãe, aconteceu isso e tal, minha mãe falou assim, minha filha, isso aí foi um anjo da guarda, Deus mandou um anjo da guarda para lhe acalmar. Aí pronto, passou uns 2 dias, senti as dores do parto, realmente eu sofri um pouco, porque eu fui para a maternidade 7 horas da noite, 7 para 8. Eu vim ganhar neném no outro dia, quase 2 horas da tarde, né? Foi uma coisa muito difícil, porém, na hora que realmente eu fui para a sala de parto, que eu consegui ter o bebê, aí eu senti aquela sensação de quiabo, sabe? Aquela coisa escorregou dentro de mim, assim, tipo um quiabo, o meu bebê saiu. E aí eu vi dentro da minha cabeça aquela voz daquele homem me dizendo assim, eu não lhe falei que ele ia sair igual um quiabo? Bom, então, para mim, hoje, né, que eu tenho até mais entendimento, na época, 29 anos atrás, eu não era nem tão entendida, né, espiritualmente, não era amadurecida. Então, hoje eu tenho certeza que foi o anjo da guarda ou foi um espírito, né, de um médico, alguém veio a me socorrer. E eu conversando com minha prima, né, que ela participa ainda dessa religião, ela me falou, não, às vezes a pessoa de lá não mentiu, né, mas Deus enviou alguém para lhe socorrer. Então eu tenho que acreditar em anjos e em pessoas que vêm nos acudir, Deus envia alguma coisa para nos ajudar, né, nessas horas de desespero. É isso, gente. Eu achei interessante contar isso aqui para vocês, porque tem pessoas que não acreditam no sobrenatural, mas eu sou a prova viva do sobrenatural. Por quê? Porque tudo que eu conto aqui para vocês não é invenção, aconteceu. Eu jamais vou chegar aqui para inventar uma história. E isso aconteceu de verdade, tá bom? Um grande abraço para todos vocês, um abraço Feliciano. Tenham uma boa noite, um feliz ano novo para todos. Um abraço. Oi, Feliciano. Espero que todos estejam bem. Desejo feliz ano novo para todo mundo do canal. Esse relato que eu quero contar aconteceu comigo, com meu filho, quando ele era criança. Hoje ele tem 38 anos já. Mas quando ele tinha 6 anos, ele começou a sentir uma dor na perna e uma dor de cabeça. E a perna dele
Nossa, eu olhava e não tinha nada, mas ele gritava de dor, que estava doendo a perna. E junto começava a doer a cabeça. E o branco do olho dele ficava vermelhinho, parecia que tinha jogado sal no olho do meu filho. Mas ele não reclamava de dor no olho, ele reclamava de dor de cabeça. Levei no médico, como toda mãe faz. O médico pediu um monte de exame de sangue, estava tudo bem. Pediu raio-x da perna, tudo bem, da cabeça, tudo bem. Na época não tinha os exames mais sofisticados, mas tinha o suficiente para saber se tinha alguma alteração ou não. E vai naquela batalha, vai no médico, vai no outro. Ah, esse médico não presta, leva no outro, ia no outro. Até que um dia foi uma pessoa na minha casa e me falou assim: nossa, se você está indo em tantos médicos e não resolve nada, por que você não leva uma camiseta dele num centro espírita, no centro kardecista, no dia de auxílio, no dia de atendimento médico, né? Aí você leva uma peça de roupa dele, eles vão orar na roupa, se tiver alguma coisa espiritual, eles vão falar. Aí, né, eu como não via solução nenhuma pro problema dele, peguei uma camiseta dele e levei. Cheguei lá, a gente colocava a peça de roupa na mesa, né, aquela mesa branca, lá, e sentava lá no auditório para eu ver as orações, porque os médicos sentavam tudo em volta da mesa, né, e eu orando em cada camiseta, em cada roupa, não era essa camiseta só, qualquer roupa. Foi outra, tá? Quando eu vi, alguém pegou do meu filho. Aí a pessoa começou a orar na camiseta, né, pôr as mãos assim na camiseta, fazendo oração. Aí de repente uma entidade veio, um espírito veio no médium. Aí o espírito falou: eu vou matar ele, eu vou acabar com ele, eu vou me vingar dele. Aí as pessoas lá encarregadas lá falou: mas de quem você está falando? Falou: do dono dessa roupa aqui, ó. Vocês não sabem quem ele é, vocês não sabem quem ele é. Ele merece morrer, eu vou acabar com ele, eu vou me vingar dele. Ou a pessoa falava: mas não, você não pode fazer isso, você tem que descansar, você tem que parar com isso. Aí ele falava assim: você sabe o que ele fez comigo? Eu trabalhava, eu tinha 2 filhos, sabe, que dependia de mim, uma mulher. Aí ele assaltou o banco que eu trabalhava, eu não reagi, eu não fiz nada. E ele atirou na minha perna e na minha cabeça. Hoje eu tento passar para ele um pouco da dor que eu senti antes de eu desencarnar. Hoje eu tento passar para ele o que eu cheguei na eternidade sentindo. Tá? Quando eu cheguei na eternidade eu estava sentindo aquela dor na perna e na cabeça. Ele me deu um tiro na perna e na cabeça sem eu fazer nada. Aí a pessoa falou: mas você não pode ficar perseguindo ele não, você tem que evoluir, procurar, sabe, procurar luz, procurar seu caminho. Enquanto você está pensando em vingar dele, está trabalhando vocês dois. Ele vai ter a vida dele, vai ter a chance dele redimir. E se você ficar aqui, você não vai ter a sua. Então vai pra luz. Olha, os irmãos estão chegando aí para te ajudar. Aí ele falou assim: perdoa ele. Ele falou assim: eu não sei se eu vou conseguir perdoar, mas a partir de hoje eu não vou mais me vingar. Vou pensar em mim. A partir daquele dia, acabou a dor na perna, acabou a dor de cabeça do meu filho. Só que as pessoas falaram: vai chegar um momento, as tentações, as coisas do passado dele, vai tentar levar ele para as trevas de novo, para ele voltar a ser o que ele foi na outra vida dele. Porque, ou seja, na outra vida do meu filho, ele foi um assaltante de banco, ele matava pessoas. Hoje, assim, nessa vida, meu filho tem sofrido tanto, sabe? Tem passado por tanta coisa. Já apareceu a oportunidade dele, de gente de má companhia, querer levar ele para as trevas de novo. Aí, graças a Deus, ele tá aguentando, ele tá superando. Até agora ele falou não para as coisas ruins. Porque os mentores lá falaram que muitas vezes ele ia ficar, sabe, por um fio para voltar a ser o que ele era na vida passada. E eu não esqueço disso nunca. Estou sempre atenta, sempre prestando atenção no meu filho, para ver as companhias que ele arranja para ele evoluir, se libertar. Mas esse relato, essa parte do Centro Espírita foi muito forte na minha vida, porque a partir daquele dia que eu fui lá, ele nunca mais teve dor na perna e na cabeça. Sem tomar nada, nem um copo d'água. Então, como que o sobrenatural não existe? Boa noite para todo mundo.
Bom dia, Feliciano. Bom dia aos inscritos do canal. Meu nome é Renata. Eu sou daqui de São Paulo, da capital. Eu vou contar um relato que aconteceu comigo e com a minha mãe. A minha mãe, ela teve um problema de saúde que apareceu de repente. Ela adoeceu, sempre trabalhou tudo e de repente ela começou a sentir muitas dores na perna, foi internada, infelizmente teve que amputar a perna, né? E a vida seguiu, ela fazendo fisioterapia, todo aquele acompanhamento, né? Que uma pessoa com amputação tem que fazer, né? Reabilitação. Passou um ano, ela foi se adaptando à prótese, tentando levar uma vida normal, porque a minha mãe foi apresentando outros tipos de problema de saúde, coisa que ela não apresentava. Um dia, eu parei de trabalhar para cuidar dela, então a minha vida era minha mãe. Era 24 horas com ela, né? Ela dormia no mesmo quarto comigo, para mim poder cuidar dela, levar ao banheiro, ou pôr uma fralda. Muitas vezes ela dormia de fralda, ou qualquer coisa que ela precisasse, eu estava do lado da cama dela. Um dia eu precisei sair para resolver um problema dela mesmo. Avisei para meus irmãos, falei, olha, eu vou precisar sair, vocês cuidem da mãe e eu vou voltar rápido. A minha mãe tinha muita vergonha de ter a fralda trocada ou ser levada ao banheiro, tanto pelo meu pai, próprio marido dela, ela tinha vergonha, e os meus irmãos. Por eu ser filha única e mulher, né, mais velha, ela não tinha vergonha, então ela esperava, às vezes ela ficava nervosa porque eu estava fora e não deixava, meu pai insistia muito, vamos no banheiro que eu te levo. Não quero esperar a Renata chegar. Tudo bem, o tempo foi passando, se passaram 3 anos mais ou menos dessa luta toda com ela. Foi no dia que eu saí, que eu falei pro meu irmão. Quando eu voltei, minha mãe estava deitada no sofá, com o olho estalado, assim, bem esbugalhado. Como ela tinha diabetes, às vezes a diabetes caía muito. Eu ia fazer o teste, né, para ver como que estava a glicemia dela, e geralmente estava baixo, quando ela estava com o olho muito aberto. Então eu fui, fiz, estava normal. Eu falei, mãe, deixa eu fazer o teste. Peguei o aparelhinho do diabetes, tudo, da glicemia, fiz o teste, deu normal, 95, mas eu falei, tá normal. Eu falei, mãe, o que houve? Ela falou para mim assim, vem aqui, que eu vou te contar. Aí ela falou para mim que ela estava deitada no sofá e ela cochilou. A televisão estava baixinha, né? Meus irmãos estavam fazendo alguma coisa, ela ficou cochilando no sofá. Ela percebeu que na sala da nossa casa tinha muitas pessoas, né? E ela falou, sabe aquele cochilo que você tira assim pesado, que demora alguns minutos, aquele sono gostoso? E ela percebeu que tinha umas pessoas na sala, né? Com umas roupas brancas assim. E tinha uma mulher em especial, estava parada olhando, sorrindo para ela. Na cabeça dela, era um pessoal da UBS, aqui próximo da nossa casa, que visitava minha mãe semanalmente. Os médicos ou os enfermeiros, né, que é o PSF, né, o Programa de Saúde da Família, eles vinham visitar minha mãe. Então, para ela, na cabeça dela, entre o sono e tá dormindo e tá acordada, ela imaginou que seria o pessoal do posto. E ela falou assim, como eles vêm aqui geralmente para tirar o destro, para fazer a glicemia, para tirar a pressão, essas coisas. Só que as pessoas ficavam paradas olhando para ela. E tinha uma pessoa na porta da sala que ficava entre a porta, entre a saída e a entrada. Aí minha mãe disse que ela não sabia dizer se era sonho ou realidade. Ela falou para a pessoa, sai da porta, entra. A pessoa sorriu para ela, deu com a mão e ficou pro lado de fora. Ela falou que tinha em torno de umas 5, 6 pessoas dentro da sala. E ela falou que o que estranhou muito é que a gente tinha, que essa cachorra também já morreu, uma pastora belga, alemã, né? Aquela pastora alemã, né? Grandona, bem grandona. E a cachorra latia, ela tinha muito ciúme da minha mãe, essa cachorra. Então, qualquer pessoa que aproximasse, ela não deixava, pessoa estranha. Ela deitava embaixo do sofá, assim, perto da minha mãe, para ninguém encostar nela. Se fosse a gente de casa, tudo bem, mas gente de fora tinha que prender ela. Ela não deixava encostar na minha mãe. E essas pessoas brincavam com ela, e ela balançava o rabo. Minha mãe falou, Renata, eu via, a cachorra chamava-se Puma. Eu via a Puma brincando com as pessoas. Todo mundo passava a mão nela, ela brincava, colocava a barriga para cima, coisa que ela não fazia com estranho de jeito nenhum.
Ela sempre estava em alerta. E ela pegou e falou, deve ser alguém muito conhecido do posto, deve ver que é a médica. E o sono, ela falou que estava entre estar acordada e dormindo, né? Ela via cachorro brincando tudo, ela fazendo aquele granido de cachorro. Aí ela pegou e falou assim para a mulher, quem é você? Para essa mulher que estava bem perto dela. Tinha umas pessoas tipo fazendo um círculo, e essa mulher em especial estava com a mão posta sobre a minha mãe. Colocou a mão assim, pôs a mão sobre a minha mãe deitada. Eles estavam todos de branco. As pessoas assim com uma feição calma. Ela pegou e falou para minha mãe assim, calma. Mas um sorriso, minha mãe falou, uma mulher muito calma. Ela impôs a mão e eu dormi de vez. Aí eu dormi. Aí ela falou assim, Renato, pergunta para os seus irmãos se alguém do posto veio. Aí eu chamei meus irmãos, eles falaram que não. Ele falou, não veio ninguém do posto aqui. Aí eu falei, tem certeza? Tenho. Minha mãe falou, que estranho, que sonho estranho. Mas ela ficou assim, a partir desse dia, vocês inscritos, Feliciano, olha, eu vou falar para vocês, ela mudou. A minha mãe é como se ela estivesse entre o céu e a terra. Falava, mãe, a senhora tá bem? Tô. Eu tirava o déficit dela, media a glicemia, né, para ver se o açúcar estava baixo. Estava normal. Ela gostava muito de assistir televisão, novela, essas coisas. Ela já não ela olhava para a TV, mas não via TV, sabe assim? Eu levava ela para a cozinha para descascar legumes, né, comigo, para ela se sentir, né, assim, ativa e tudo. E ela pegava os legumes e não descascava, ela descascava, mas como se ela não tivesse ali. Ela faleceu 8 dias depois. Isso foi numa segunda, ela faleceu na quarta. Eu tenho certeza que foi espiritualidade, foram anjos ou espíritos evoluídos que vieram preparar minha mãe. Porque antes deles aparecerem, minha mãe estava muito angustiada por ela estar parada, que ela sempre foi uma mulher ativa, sempre trabalhou. Ela estava muito nervosa. Às vezes eu colocava ela na cadeira de roda, mesmo ela com a prótese, e saía com ela para andar na rua. Mas isso não estava resolvendo, ela estava muito angustiada, né? E depois que esse pessoal apareceu, ela ficou outra pessoa. Eu dava banho, ela estava quieta, eu ia conversar com ela, a gente gostava muito de conversar. Ela contava as coisas dela lá do Paraná, né? Que ela nasceu no Paraná. E ela contando as coisas de criança, só que depois desse caso, né? Dessas pessoas, ela ficou mais calma. É como se ela não tivesse mais aqui. Isso foi numa segunda-feira, ela passou a semana, assim. Aí eu ainda comentei com meu pai, eu falei, pai, a mãe tá estranha. Ele falou, será que é medicação? Aí eu falei, ela vai ter consulta na próxima semana, eu vou perguntar pro médico, né? Só que Deus tinha outro plano. Isso foi na segunda-feira, passou terça, quarta, ela daquele jeito. Final de semana, então, foi pior. Quando foi na terça-feira, ela estava mais calada. Gente, é muito, muito difícil explicar assim. Ela estava fora do ar. Ela olhava por nada, assim, sabe? Parecia que ela não estava mais lá, só estava o corpo. Meu, mãe, senhora tá bem? Tô. Tá com fome? Não. Não quer nenhum pão? Não, não quero. Quer jantar? Não, depois eu como um pouquinho. Mas assim, virava pro lado, no sofá, dormia ou às vezes ficava de olho aberto. Quando foi na terça-feira à noite, às 7h30, mais ou menos, da noite, minha mãe teve um infarto fulminante na sala da minha casa. Ela morreu no meu colo. Eu tentei reanimar, liguei pro SAMU. Como eu já sabia fazer o procedimento de ressuscitação, porque eu já fiz curso, né, de primeiros socorros, fiz toda aquela manobra no telefone falando com o médico do SAMU, com a atendente, e ela fez toda aquela manobra. E infelizmente eu vi minha mãe, né? Infelizmente porque fiquei sem minha mãe, vamos dizer assim, né? Temporariamente, porque a gente vai se encontrar, eu tenho certeza. Ela faleceu, eu olhando para ela. Ela deu suspiros, a pupila dilatou e ela foi embora. E a impressão que eu tive é que ela estava feliz ali. Pode parecer uma bobagem, mas a impressão que eu tive é que ela estava feliz. Eu não sei se aquela turma que apareceu para ela estava ali, porque ela ficou olhando com um ponto da sala, porque ela morreu na sala. O infarto dela foi fulminante, assim. Não teve nada. Ela estava com um prato na mão, mas ela não queria comer. Até que ela falou que depois ela comeria. E o prato caiu.
E eu vi que tinha alguma coisa errada, ela caiu do lado e aconteceu tudo isso. Então, é uma coisa misteriosa que eu conversei muito com meu pai após o falecimento. No dia do enterro da minha mãe, eu falei, pai, foi depois que esse pessoal apareceu que a mãe ficou assim. Meu pai é um homem presbiteriano, né? Ele já faleceu também, 3 anos depois da minha mãe. Ele não acreditava muito nessas coisas, mas ele começou a pensar. Ele falou, nossa, tem alguma coisa a ver. E é uma coisa misteriosa, gente. Desculpa, o relato é comprido, mas são coisas sobrenaturais. Para mim, isso é sobrenatural. Eu acho que do outro lado tem sim muita coisa. A vida após a vida não é finita, ela não acaba, né? Acaba o corpo físico, mas continua. Quem são aquelas pessoas que visitaram a minha mãe? Quem são? Né? Só Deus vai nos revelar no dia do encontro com Ele. Eu espero que vocês tenham gostado. Foi uma coisa pessoal. Eu fiquei emocionada porque eu lembrei dela falando. Lembrei da semana que ela ficou entre o céu e a terra, vamos dizer assim. Espero que vocês tenham gostado, tá bom? Deixem no comentário o que vocês acham. Bom, fiquem com Deus. Deus abençoe cada um de vocês. Feliciano, um grande abraço. Obrigada. Oi, Feliciano, meu irmão, meu amigo. Eu cumprimento a todos os ouvintes também desse grupo maravilhoso, com meu bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei a hora que vocês vão ouvir esse relato. Eu sou a Desaire, eu moro em Caraguatatuba, mas já fui moradora de Limeira. Mas sempre que eu posso, estou aí. Hoje eu vou contar uma história que aconteceu com minha mãe. Só que eu vou trocar o nome da minha mãe, certo, pessoal? A minha mãe, Maria de Fátima, adorava rosas vermelhas. E a minha tia Matilde sempre ia no cemitério e minha tia Matilde pegava as coisas, flores do cemitério e fazia mudas no sítio dela, no bairro dos Pis. Então, a tia Matilde falava para a mãe, não tem problema, você pegar uma mudinha do cemitério. E ela se dizia espírita. Eu peço lá para as entidades, lá para os seres lá que estão lá, eu deixo uma vela, eu faço um Pai Nosso e eu pego a mudinha, trago em casa, planto da coisa mais linda, quando dá flores eu levo até para eles. E minha mãe caiu nessa besteira. A minha mãe sempre adorou rosas vermelhas. Então sempre meu pai, Jorginho, comprava para minha mãe muda de rosas vermelhas. A mãe plantava, no outro dia amanhecia tudo morto, esturricado. O pai falava, impossível, Maria de Fátima. Você tem mão tão boa para planta, a gente compra essas rosas, morre. E em viveiros, em todos os lugares. Eu tenho 2 sepulturas em Limeira. Do meu avô, que está enterrado meus tios e meu irmão. E tem outros avós meus lá. E um que hoje está meu pai, minha mãe, cunhada, outra irmã, sobrinhos. E atrás tinha uma sepultura com um anjo feito um arco. Fica quase no fim do cemitério essa sepultura, passando a rua da igreja. Fica 3 ruas antes do final do cemitério ali. A minha mãe foi ali, viu um pé de rosa vermelha, coisa mais linda. E nós tínhamos ido lavar as sepulturas da nossa família. Eu falei assim, mamãe, o que você está fazendo nessa sepultura? Eu vou acender uma vela para o senhor e vou pedir para ele uma muda, depois eu trago as flores para ele. Na hora eu vi o senhor, um senhor muito farrapento, falando muito palavrão, que minha mãe não pegasse o que era dele. E essa flor dele, os filhos dele, quando ele morreu, tiraram tudo da casa e enterraram com ele lá no cemitério. As flores, tudo que ele tinha, trouxe tudo lá na sepultura. E esse pé de rosa vermelha foi o único que pegou. Minha mãe leva essa rosa vermelha para casa. Essa rosa pegou, abriu um botão vermelho, ela plantou numa lata de tinta, gente do céu. A rosa ficou a coisa mais linda. Mas começou a aparecer punhados de terra em cima da cômoda do quarto dela, punhados de terra na sala, na estante da sala, na mesa da sala, na cozinha, em todo lugar. E meu pai sempre fez placa de cemitério, essas coisas, né? Nas horas vagas. Até o meu pai, Jorginho, falou assim, nossa, a rosa pegou, que coisa linda. De onde você trouxe essa muda? Do cemitério.
O pai falou, pelo amor de Deus, Maria de Fátima, vamos devolver essa muda lá. Ah, eu não vou não. Eu não vou não. Depois desse botão de rosa lindo, que tinha um perfume maravilhoso, ficou atrás do carro do meu pai. Meu pai tinha uma Brasília naquela época. Não vou tirar não, imagina. Vai dar um pé de rosa lindo, eu vou plantar aqui esse pé de rosa e eu vou levar rosa para essas pessoas e para toda a nossa família. Minha mãe foi cometida de uma cirurgia de vesícula. Estupou de repente a vesícula da minha mãe. E essa vesícula da minha mãe nunca cicatrizava, nunca melhorava. Daí veio uma senhora na minha casa, ela falou assim para minha mãe assim, a dona Isabel. Ô Maria de Fátima, você tá com uma coisa que não pertence a você. Leva de volta. Só que leva outro botão de rosa de arroz, que ele morreu com fome, e um pão. Faz um arroz cozido na água e pega um maço de vela roxo. Você leva um copo com água, uma garrafa com um copo de água lá, deixa para ele. E pede desculpas para ele e leva lá, tá lá. Se você quer ficar bem. Isso 3 meses depois que essa senhora esteve na minha casa. Então, como estava chegando o dia de finados, o meu pai mandou fazer uma coroa de flores para esse senhor. Esse senhor pediu uma coroa de flores de rosas vermelhas, que ele não tinha ganhado nada disso na morte dele. Ele queria uma rosa chocolate, a dele não tinha pegado, e queria a rosa dele de volta. Então, no dia de finados, entramos porta dentro e fomos lá na sepultura e colocamos a coroa de flor lá na sepultura, colocamos a rosa que a minha mãe tinha tirado, que estava com os botões lindos, o prato de arroz, as velas roxas que ele pediu, uma rosa chocolate, a água e o pão. A família dele chegou na hora que nós estávamos ali. A família dele falou, quem será que foi esse coitado que colocou essas coisas na sepultura do meu pai? Eu falei, foi minha mãe, porque minha mãe pegou a rosa. Ele foi para casa, agora seu pai pediu tudo isso, que morreu com fome, sede. Ela falou, meu pai era muito ruim, moça. Meu pai não piscava para matar. Você pode contar que de hoje até o dia 27 sua mãe abaixa a cova. Essa vela roxa, ele pediu para matar sua mãe. A sua mãe ser escrava dele do outro lado. A gente vem uma vez por ano só que ver a sepultura dele e olhe lá. E quando a gente morrer, a gente não vai ser enterrado aqui. A gente já tem uma outra ali do lado. Ele é um espírito muito ruim. Nem padre, nem nada conseguiu tirar ele dentro de casa. Nós já mudamos até de casa. E a casa foi demolida. Já foi construído coisas lá dentro desse terreno e não para nada lá. Meu pai virou um demônio. Já era um demônio em vida, então na morte piorou. Não adianta vocês darem essas coisas, vai acontecer isso com a sua mãe. A minha mãe entrou dia 2 de novembro de 1990 para levar tudo aquilo no cemitério. No dia 27 de novembro, às 5h30 da tarde, minha mãe abaixou a cova. Minha mãe era uma pessoa muito querida aí em Limeira. Então veio gente de todas as partes. Velamos ela a tarde toda, a noite toda. Ainda ela foi tirada 4 vezes da cova para as pessoas verem ela. Foi povos espíritas, católicos, crentes, budistas, todas as religiões. Cantaram, louvaram, tudo. E ele do lado, a hora que estava enterrando minha mãe, ele falou, mais uma para minha coleção, para me ajudar nas maldades. Mas ele, graças a Deus, não ficou com a minha mãe. Porque corremos, fizemos o que tinha a ser feito, e minha mãe foi libertada. Mas minha mãe morreu muito nova, gente. Minha mãe só tinha 51 anos de idade. Minha mãe amava flores, amava ajudar as pessoas, ajudava tudo. Por isso eu falo, não pega nada do cemitério. Olhe com os olhos, mas não cobicem. Mas numa floricultura e compre igual. Essa minha tia, ela perdeu tudo na vida. Perdeu casa, ainda morreu de câncer a minha tia. E minha mãe foi causa indeterminada. Essa é a minha história de hoje. Com muita tristeza que eu conto isso para vocês. Com muita dor do meu coração. Muito obrigada a todos. Eu gostaria de agradecer a cada um de vocês que compartilhou suas histórias aqui no canal. Se vocês também quiserem compartilhar seus relatos, pessoal, na descrição do vídeo tem o link que irá direto para o WhatsApp do canal. Assim vocês poderão falar diretamente comigo. Eu gostaria de agradecer a cada um de vocês, amigos, que sempre está aqui
acompanhando o canal, deixando o like, compartilhando e comentando. Vocês também que estão chegando hoje aqui no canal, sejam bem-vindos. Que Deus abençoe a cada um de vocês, suas famílias e seus amigos. Muito obrigado, até o próximo vídeo.